comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Não importa se alguém não aprova, mas se você está com o seu coração sincero diante de Deus, com a sua vida sincera diante do Senhor, tenha certeza que Deus está vendo e a seu tempo há de recompensar aquilo que você está fazendo. Mas nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem baseada num livro escrito por um pastor, e o título da mensagem é o mesmo título do livro. Foi tema das nossas, os irmãos chamam de célula, lá na nossa igreja nós chamamos de GDC, grupos da cidade. E foi assim muito gostoso, algumas palavras que estão inseridas nesse estudo, nessa mensagem, que impactaram muito o meu coração, e eu senti de Deus de compartilhar com os irmãos essa porção que foi muito interessante para nós. O título da mensagem, o título do livro é A Bênção do Lugar Correto. A bênção do lugar correto. Nós muitas vezes nos perguntamos sobre o que queremos fazer na vida, o que nós desejamos realizar para nós, como nós conseguimos a felicidade. Nós temos algumas indagações, algumas perguntas que muitas vezes nos levam para esse prisma, para essa direção. E nós queremos entender muitas vezes como alcançar os nossos projetos, os nossos propósitos, os nossos alvos, e muitas vezes nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos como fazer. E como nós ouvimos aqui, como disse o pastor Paulo Tarso, né, a respeito da obediência, o caminho sempre será o mesmo. E eu gostaria de ler um versículo inicial para os irmãos, mas nós vamos ler outros textos durante a mensagem. Isaías capítulo 26, verso 3. Eu vou ler como o pastor fez também, eu vou fazer na versão Almeida e depois na nova versão internacional. Isaías capítulo 26, verso de número 3. Que diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E na nova versão internacional, na NVI, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti, porque em ti ele confia. Nós precisamos entender que muitas coisas estão diante de nós, decisões, atitudes, posicionamentos, e todas essas atitudes, todas essas decisões, todos esses posicionamentos, nós precisamos agir em dependência e em obediência a Deus. Isso tudo parte do princípio da nossa confiança, de que é o Senhor que está no centro de todas as coisas. Queridos, nós somos desafiados a dar certo. Eu tenho certeza que você já parou um momento da sua vida para pensar sobre isso. Eu preciso dar certo. Eu preciso acertar. Porque existe uma herança de família, existem os amigos, existem aqueles que cresceram junto com você, que estão acontecendo, e você muitas vezes começa a olhar para você e pensa que as coisas não deram certo para você. Eu quero dizer nessa noite para você parar com esse pensamento.
Porque todo esse pensamento, toda essa forma de pensar, muitas vezes acontecem a partir da nossa ótica, da nossa visão. E eu tenho que dizer para você que nem sempre a nossa visão é a visão de Deus. Como nós olhamos, nem sempre é como Deus está olhando. Muitas vezes nós podemos estar inseridos num quadro de problemas, de dificuldades, até mesmo de insucessos. Mas Deus nos colocou ali. Deus nos colocou nesse lugar. Nós precisamos entender que se Deus nos colocou, Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu lembro quando eu falo isso, eu lembro de Filipe. Filipe no livro de Atos, eu falo Filipe o evangelista. Ele está em Samaria, pregando, aquele avivamento acontecendo, pessoas se convertendo, as filhas dele sendo profetizas, usadas por Deus na palavra. E de repente Deus chega para ele e diz: Filipe, ó, você vai agora para um lugar que está deserto. Ele não questiona Deus, ele não reclama com Deus, ele obedece. E a palavra de Deus foi bem clara: você vai para um lugar, para uma estrada que está deserta. Você no meio de um avivamento, no meio de pessoas se convertendo, pessoas aceitando a Jesus, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo abençoadas. E de repente Deus diz para você: ó, acabou aqui, por enquanto você não vai ficar aqui não. Um lugar deserto. Mas ele vai. E quando ele chega no lugar, quem passa? Uma carruagem, um oficial da Etiópia. E ele presta atenção que aquele homem estava lendo o livro da lei. Não tinha Bíblia como nós temos hoje. Ele lia uma porção da palavra de Deus existente naquele tempo, que era o livro da lei. E então, ele chega perto daquela carruagem e pergunta: você está conseguindo entender? Fala: como é que eu vou entender se não tem alguém que me explique? Começa ali o discipulado de Filipe na vida daquele homem. Então Filipe entra no carro, explica para ele a palavra, as profecias, orienta aquele homem e de repente ele rescinde pelo batismo. E diz a história que depois da conversão daquele homem, aconteceu um grande avivamento na Etiópia. Naquele tempo de Jesus, pós-Jesus, a obediência de Filipe, de deixar um avivamento, que é o clamor de qualquer pastor, de qualquer líder, estar no meio de um avivamento, estar no meio de onde o evangelho está transformando vida, onde está acontecendo coisa, e sair para um lugar onde estava deserto. Mas ele foi na obediência, e ele estava no lugar correto. E estando no lugar correto, Deus o usou para gerar um novo avivamento. Aleluia. Mais importante do que estar em algum lugar é estar no lugar que Deus plantou você. Mais importante do que estar em algum lugar, porque muitas vezes nós queremos realizar coisas, nós queremos estar em determinadas ações, em determinados posicionamentos, mas mais do que estar em algum lugar, mais do que estar em uma posição, mais do que estar em qualquer circunstância, você precisa estar certo de que é o lugar que Deus quer que você esteja. Que você está no lugar correto. Para viver os resultados de estar no lugar correto, você precisa, em primeiro lugar, permanecer onde Deus plantou você. Filipe poderia ter questionado: mas Senhor, eu estou aqui no avivamento em Samaria, e o Senhor me traz para essa estrada deserta. Não foi isso que ele fez. Eu quero ler com você 1 Reis, capítulo 17, versos de 1 a 6. E diz o seguinte: ora, você vai abrindo aí, eu já vou lendo para a gente não perder tempo. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo,
que nem cairá orvalho e nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Elias havia dito uma palavra dura: não haveria chuva, não haveria água. E enquanto o Senhor não ordenou que ele falasse novamente, secou tudo. Mas o Senhor mandou ele para um lugar onde teria provisão. Não somente da água do lugar, mas de alimentação trazida pelos corvos. Mas pensou Deus chegasse para você e dizia: você vai comer comida de urubu? É porque o corvo, na verdade, é uma espécie de quase de urubu. Entendeu? Nós não temos corvos aqui, mas alimenta-se de coisas tipo urubu também. Aí você ia dizer assim: Deus está ficando doido? Né? Deus está ficando doido, eu vou comer comida de um bicho que come coisa podre? Eu não sei quantas vezes você tem vivido em circunstâncias que você é desafiado na sua fé, até pelo improvável. Até pelo improvável. E você muitas vezes se está nessa situação e você questiona, questiona o que eu digo a você mesmo, por estar nessa situação, estar nesse momento, mas é o que nós estamos falando até agora. Se você entende que é Deus quem está te colocando, se é Deus que está direcionando a sua vida para tal lugar, para tal posição, para tal situação, não te compete mais nada, a não ser permanecer, obedecer, permanecer onde você está, seja na posição, seja no emprego, seja no estudo, enfim, no que você estiver fazendo. Se você entende que Deus está direcionando a sua vida, que Deus está conduzindo você nesse caminho, acabou. Porque, irmãos, quando nós começamos a reclamar, quando nós começamos a murmurar, porque não estamos entendendo nada, nós muitas vezes abrimos brechas para muitas coisas. E principalmente para que o diabo tire do nosso coração aquilo que Deus está semeando, aquilo que Deus está plantando, aquilo que Deus está conduzindo. Quando estamos no lugar correto, quando somos direcionados pela unção de Deus, pelo direcionamento de Deus, não cabe a nós questionarmos. Por mais estranho que possa parecer, por mais difícil que possa parecer, mas nós precisamos aprender a obedecer e a perseverar e a permanecer, porque com certeza o que Deus quer realizar passa por esse momento de crescimento, por esse momento de quebrantamento. Esses dias atrás eu estava vendo minhas redes sociais e eu sigo um irmãozinho nosso em Cristo, que ele era da pá virada, até o dia que Deus chamou ele na conversa e ele tomou uma posição e ele entendeu o chamado de Deus na vida dele. E ele faz assim os seus estudos na Bíblia e de repente ele sai correndo, vai na direção da esposa dele, né? E ele começou a conversar com ela sobre um assunto e ele falou uma frase que eu trouxe para o meu coração. A prova, aquele momento que você muitas vezes está sendo ajustado, pode doer, mas não é para a morte, é para a bênção. Lembra quando você era criança e veio aquela famosa dor de crescimento, que os seus ossos estão esticando, você está aumentando, e aí você sente algumas dores? É isso mesmo, é a mesma situação.
você está crescendo, você está amadurecendo na fé. E dói. Crescer dói. Crescer dói. E então você só tem que entender que aquilo ali é um momento. Mesmo que às vezes as coisas parecem que fogem do nosso controle, que a gente não tem controle, não tem entendimento, que a gente não importa. Quem disse que nós teríamos que ter controle das coisas? Na verdade, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entregamos para Ele o controle. Nós abrimos mão do controle. E é Ele que tem que direcionar, é Ele que tem que falar, é Ele que tem que fazer. E nós apenas obedecer. Eu sempre lembrei uma frase que o pastor Érico falava, né? Na escola a gente aprende o ABCD, mas na vida com Deus a gente aprende o obedecer. E é aí que a gente cresce, é aí que a gente desenvolve. Quando permanecemos no lugar que Deus nos plantou, o inferno perde território. Já parou para pensar sobre isso? Essa frase foi uma das duas que quebrantaram meu coração essa semana. É a frase do pastor Adonias Júnior, que é o autor desse livro, A Bênção do Lugar Correto. Quando permanecemos no lugar onde Deus nos plantou, o inferno perde território. O que poderia ser do diabo já não é mais, porque você é abençoado e é expandida a tua bênção, aonde você está, pela tua obediência, pela tua posição, pela tua confiança. Por isso, quando nós estamos entendendo que Deus nos colocou em um determinado lugar e permanecemos no lugar em que Deus nos plantou, então, queridos, é vitória. É vitória. Para continuarmos a viver os resultados de entender no lugar que Deus nos colocou, você precisa acreditar na provisão de Deus. Muitas vezes nós passamos por circunstâncias na nossa vida que nós vemos dificuldades, problemas, lutas, e nós muitas vezes questionamos se estamos no lugar correto. Podemos estar. Podemos estar. Mateus capítulo 6, versos de 25 a 31, a parte inicial do verso 31 diz o seguinte: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, e nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que as aves? Do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe. O texto não está falando que é para você viver em miséria. O texto não está falando que é para você ter fome. O texto está falando para a gente que não é necessário se preocupar. Não é necessário preocupação, ansiedade, porque quem cuida de você é Deus. Quem cuida de nós, quem cuida dos servos, são o próprio Senhor, o Deus do nosso coração, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então nós precisamos aprender a confiar nele. Eu quero deixar um abraço para minha esposa, que ela já disse que está assistindo o culto, para os meu filho. Quero deixar um abraço para o seu Misael, que eu falei que estaria aqui pregando. Ele é lá do Pará. Não sei se está assistindo, que Deus o abençoe. Também o pastor Marcos, lá de Lorena, também amigo nosso, também da IC. Deixei para ele, não sei se está assistindo. Se estiver assistindo, que Deus o abençoe.
Mas eu e minha esposa, minha família, nós temos passado umas experiências desse sentido. Nesses últimos tempos. Nós perdemos o meu sogro em junho passado. E isso trouxe um certo desequilíbrio em nossa situação. Nós tivemos que sair da casa que nós estávamos alugado, que era com o apoio dele. E nós também voltamos para a casa da minha sogra, inclusive para ela não ficar sozinha. E nesse desequilíbrio que às vezes acontece em circunstâncias como essa, nós temos visto o cuidado de Deus, em circunstâncias que às vezes a gente não sabe de onde tirar recurso para algumas coisas, e de repente Deus provê, abrindo portas, trazendo circunstâncias. Eu uma vez fui comprar, precisava comprar um remédio para o meu filho, e eu não tinha perspectiva nenhuma de onde tirar o dinheiro para isso. Sou bem franco com os irmãos, não tenho vergonha de falar. E de repente o meu celular vibra. Vou ver o que aconteceu, né? E aí eu vejo a mensagem de um pastor amigo meu lá de Manaus. Ele mandou um dinheiro para mim. E eu pude comprar o remédio para meu filho, para minha esposa também, que precisava de um remédio. Deus cuida de nós. Acredite na provisão de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós passamos por circunstâncias assim, e Deus tem dado essas experiências para nós. Ali em São Paulo, eu creio que Deus tem me colocado ali. Ali eu conheci minha esposa, ali eu tive meu filho, e tem sido bênção na minha vida estar ali. E eu creio que Deus, nesse tempo nosso, estamos ali, e Deus tem provido as suas respostas, a sua direção, a sua bênção. E eu tenho certeza que fará muito mais coisa ainda para nós. Agora, nós precisamos tomar uma atitude, entendendo que se Deus nos colocou em um lugar, nós temos que crer na provisão de Deus. Nós temos que crer que Ele é aquele que, como sustenta as aves dos céus, que veste os lírios do campo, nós só precisamos então não se preocupar. Deus está no controle. Se você muitas vezes está num emprego que você não entende, talvez você não compreenda por que você foi parar naquele lugar, eu digo para você, não se preocupe. Deus a seu tempo vai dizer por que você está ali. Talvez possa ser uma pessoa que precisa ouvir da palavra de Deus, e o seu testemunho é a palavra que essa pessoa precisa receber. Talvez um pastor pregando a palavra não vá alcançar esse coração, mas você trabalhando naquele lugar ali, conhecendo as pessoas que estão ali, compartilhando a tua fé, você vai alcançar esse coração. Que mensagem nenhuma conseguiu alcançar. E eu digo para você, querido, às vezes não é nem falando, o seu testemunho pode ser até silencioso, mas somente a tua postura, diante das circunstâncias, diante dos momentos ali de serviço, ou seu sorriso, mesmo diante das suas dificuldades, pode falar mais do que qualquer mensagem. Então creia na provisão de Deus, não importa onde você esteja. Se você entende que você está no lugar correto, se você entende que você está na direção que Deus colocou para a sua vida, creia na dependência, creia na provisão de Deus, porque Ele cuida de cada um de nós. Eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa. Existe alguma área na sua vida que você sente dificuldade para descansar em Deus? Seja ela financeira, seja ela de saúde, seja você que de repente ainda não conseguiu casar, mas você tem vontade de se casar, mas não encontrou a pessoa ainda, isso angustia o seu coração. Eu quero dizer uma coisa para você: descansa, descansa, porque é Deus quem cuida de você, financeiramente, profissionalmente,
estudo, saúde. Não são as circunstâncias que determinam quem você é. Quem determina quem você é Deus. É a palavra de Deus que está liberada sobre a sua vida. É isso. E último ponto, para desfrutar das promessas de estar no lugar correto, aprenda a valorizar até mesmo os lugares comuns. Como eu disse, você muitas vezes pode não entender onde você está. Na quinta-feira, compartilhando, eu que ministrei o estudo, eu não sou o líder do grupo, como já expliquei para o Marcos Paulo, nós estávamos na igreja de Lorena, nós voltamos para a igreja de Guará, então estamos começando a caminhada de novo. E então eu passo parte de uma célula, ou de um GDC, qual é o termo que nós usamos, e lá tem uma liderança, e eles me pediram para fazer o estudo e eu fiz. E eu compartilhei sobre a minha experiência, quando eu ainda morava aqui no Rio de Janeiro, antes até de chegar para Ramar, eu fui parar no aeroporto Santos Dumont. Acostumado a estar todo domingo na igreja, de repente eu estava num emprego que domingo eu tinha que trabalhar. Muito mal de manhã eu poderia ir na igreja, mas 2 horas eu entrava e só saía 10 horas da noite. Para ter um domingo levava 2 meses. Eu tinha uma folga na terça-feira. Mas eu tinha certeza que aquela porta, quem tinha aberto para mim era Deus. Porque eu tinha acabado de passar por uma experiência e eu estava desempregado há 9 meses. E eu fui para aquele local e ali eu me dediquei, trabalhei, e terminado o período de experiência, que são 3 meses, eu fui promovido a subgerente. Eu já tinha uma experiência anterior nesse ramo, e eu me destaquei e o pessoal decidiu por me colocar como subgerente na rede. Eu era folguista, eu tirava férias de gerentes e subgerentes. E pela minha perseverança, valorizar onde eu estava, mesmo não entendendo as limitações que eu estava passando, Deus me honrou ali. Então eu digo para você, valorize mesmo os lugares comuns, porque você talvez achasse que você deveria estar em esse lugar, ou naquele outro lugar, ou nessa situação, ou naquela situação, qualquer outro lugar, menos aonde você está. Se você crê na direção de Deus, se você crê que Deus está te colocando naquele lugar, valorize o lugar que você está. E então receba a bênção da obediência, de estar no lugar correto. Se existe uma verdade que precisa permear a sua mente, incendiar o seu coração, é essa: uma vez que você entregou a Cristo sua vida, e ela não é mais sua, então você precisa agir em obediência e estar aonde Deus te colocou. Aonde você está faz parte do propósito de Deus, faz parte do plano maior de Deus. E eu digo quando maior, eu quero dizer que é para a eternidade. Porque, irmãos, tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, tudo aquilo que nós vivemos, que Deus nos direcionou a viver, é para a eternidade. Você não vai ver os frutos daquilo que você está fazendo. Eu digo a totalidade. Você não vai ver a totalidade dos frutos daquilo que você está vivendo hoje. Porque os frutos que você está produzindo é para a eternidade. Vão passar você. Vão passar da sua existência, ou do seu momento onde você está. Então creia, valorize, aprenda a viver o momento que você está vivendo, o lugar onde Deus plantou você, e ali floresça, cresça. Deus realiza os feitos mais impressionantes por intermédio das pessoas menos interessantes. Você pode ser um improvável, mas quem realiza as coisas não é você, é a sua obediência. Deus tomando a sua vida
e realizando tudo aquilo que Ele precisa fazer, tudo aquilo que Ele quer realizar. Quando meditei nesse estudo, quando meditei nessa palavra, eu me lembrei de uma coisa. Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus morreu, não foi a grande perseguição da igreja, mas os sacerdotes tinham interesse em acabar com qualquer coisa que significasse Jesus. Mas Jesus mandou que aqueles homens ficassem em Jerusalém, no centro de uma perseguição. E eles poderiam dizer, depois que Jesus saiu: não, eu vou embora. Para que ficar aqui? Vou correr risco de morrer também como Jesus morreu? Eu não sou Jesus para ressuscitar. Ele ressuscitou, agora eu, né? Poderia passar esse pensamento sobre a cabeça daqueles homens, porque eram homens, como você e como eu. Eu não questiono nenhum deles, e se em algum momento pudessem pensar isso, que nós somos humanos. Mas o texto que eles ficaram ali até o dia de Pentecostes. E se nós hoje adoramos a Deus, foi pela obediência deles em Jerusalém. Como eu disse, nós produzimos frutos para a eternidade. Nenhum dos apóstolos conheceu você, mas você é fruto do trabalho dos apóstolos. Pode você não conhecer amanhã, daqui 10 anos, daqui 5 anos, até mesmo daqui 1 ano, a pessoa que vai se aceitar a Jesus está aqui nesse lugar. Mas ele é fruto de você que está aqui. Ele será fruto de você que está aqui hoje. O pastor Marcos Paulo está aqui hoje. Não estou dizendo que eu estou querendo isso, mas amanhã ele pode não estar, como ele falou. Não esquece a morte, tá? Não pela morte, mas que Deus pode levar ele para outro lugar. Tem o Edson Mauro também, esqueci de falar do Edson Mauro, que eu conversei com ele no carro. Deus abençoe lá em Portugal. Mas quem sabe Deus não leva o pastor Marcos Paulo para trabalhar lá em Portugal. As pessoas que converterem aqui vão ser fruto dele também, pelo que ele realizou aqui, através de vocês, e o que vocês vão realizar através do que ele deixou para vocês. Então entenda, querido, permaneça no lugar que você está. Confie na provisão de Deus. Valorize onde você está, porque é ali que Deus te plantou para ser bênção, para conquistar bênçãos e para viver os frutos daquilo que Deus está realizando na sua vida, mesmo que você não veja, porque os frutos de Deus na nossa vida, eles são para a eternidade. Feche seus olhos. Queria orar com você. Paizinho querido, Tu sabes de todas as coisas. E quando nós entendemos isso e descansamos em Ti, mesmo que seja difícil para nós, meros mortais, meros humanos, descansar, mas pelo menos tentamos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Senhor, nos ensina a entender a Tua voz. E não nos deixe, Senhor, que problemas, que preocupações, que ansiedades, que chateações, até mesmo raiva, Senhor, possa nos tirar do foco da Tua vontade, possa nos fazer fugir da Tua vontade, porque há uma bênção em estar no lugar correto, mesmo que seja um lugar improvável, mesmo que nós sejamos improváveis, há uma bênção para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que obedece. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos aqui, Senhor, e dizer para eles que aquilo que eles realizam aqui não é vão no Senhor, é para a eternidade. Guarda-os, abençoa-os e direciona, Pai.
Pai, se há alguém enfermo aqui nesta noite, se há alguém enfermo aqui nesta noite ou assistindo esse vídeo, eu quero liberar uma palavra de cura, Senhor. Eu quero liberar uma palavra de cura, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Seja curado, pelo nome de Jesus. Seja curado, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.